Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estou aguardando aqui a professora Joyce. Olá! Joyce, tudo bem? Me escuta? Acho que ainda não, tô te escutando. Mas eu já te vejo e te ouço. Pera. Então. Oi, você me ouve? Sim, sim. A minha Pra mim imagem já tá, aparece para você? Ainda não. para mim tá ruim a conexão, eu acho. Senão a gente desliga e liga E- novamente. Pera. Joyce saiu. Vamos ver. Joyce? Oi? Oi, me vendo e me ouvindo? Tô, agora tá falhando mais que aquela hora tava bem, melhor a No, conexão, no não sei teste, se né? não sei se boto a minha aqui, mas você me ouve direito sem cortar? Sim, sim. Agora a Ah, imagem subiu. Não, voltou. acho que agora Agora estabilizou. vamos. Eu Sim, consigo te sim. ouvir bem. Sim, então, Tudo. bem-vinda, Joyce, bem-vindos também os colegas que já estão aqui online. Boa tarde a todo mundo que já está na sala, que vai entrar. Então, acho que a gente pode iniciar. Já coloquei aqui o cronograma do tempo para lembrar, É bom, né? né? É bom. Então vamos iniciar. Vou fazer só uma rápida apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio, sou docente da UFRJ e esse é o nosso quarto encontro. É a quarta conversa sobre línguas, em que eu convido colegas profissionais da área para uma conversa sobre um tema que seja importante, né? Um tema que a gente aqui considera importante para o debate. Então, na sala, a gente tem um público bem diverso, desde os alunos da pós-graduação da UFRJ, público-alvo, mas também colegas professores, alunos do ensino médio, da graduação. Então, eu agradeço bastante a presença de todo mundo. Como hoje a fala é bem importante, vários pontos, né, a serem discutidos sobre o programa Idiomas Sem Fronteiras, Espanhol Sem Fronteiras, eu vou fazer uma rápida apresentação da professora convidada, da Joyce, que eu já agradeço, e depois a gente já parte aí para a conversa. Então, a nossa convidada de hoje é a professora doutora Joyce Palha. Ela tem graduação em português e espanhol pela UF, ela é mestra em letras pela UF e é doutora em estudos da linguagem também pela Universidade Federal Fluminense, com uma tese com o seguinte tema de pesquisa, sobre o Guarani e o bilinguismo, uma imagem do bilinguismo no Paraguai. Ela é uma pesquisadora na área, pesquisa na área de linguística aplicada, com ênfase em análise do discurso e tradução. É professora universitária da Federal de Sergipe e tem experiência na coordenação desse projeto, né, sobre o qual ela vai falar hoje, do PIBID também, que é um outro programa que nós temos aqui um público ouvinte que já participou também do PIBID, e a Joyce ela é tradutora pública, intérprete da Junta Comercial do Estado de Sergipe. Agradeço muito o aceite da Joyce para essa conversa. Me pareceu pertinente porque escutamos muita coisa, né, sobre o Ciências Sem Fronteiras, sobre esse programa e depois sobre o Idioma Sem Fronteiras, desde 2012, desde aí do seu início, com discursos que mostravam, de uma certa forma, um lado feio do nosso país em relação a políticas de ensino de língua. Então, eu acho super pertinente passar aqui nessa tarde, escutando a Joyce, para falar um pouco da sua experiência sobre esse assunto. Joyce, é com você. Obrigado. Que Pessoal, quem tiver pergunta,
vai enviando que eu vou tentando aqui sistematizar para que no final a gente responda. Você me ouve bem? Estou ouvindo. Então, em primeiro lugar, acho que agradecer, né, pelo convite, de poder conversar com você. Eu acho uma conversa mais com espectadores, né, com outras pessoas acompanhando, mas fortalecer os nossos debates aí no estudo do espanhol, né, para que a gente possa continuar dialogando mesmo nesses tempos, né. Eu acho que saudar também os presentes, né? Eu acho que é interessante a gente continuar encontrando novas formas de sociabilização do conhecimento. Várias instituições têm feito isso, né? A gente vê a Abralim, a gente vê outras, a UFAL também, né? Junto com a Abralim, mas também as iniciativas pessoais, né? Que é dispor do seu tempo para poder se colocar, para poder difundir as pesquisas, difundir questões e mais debates mesmo, né? Dentro do campo do ensino, da língua estrangeira e tudo mais. Então, agradecer o convite, já dizendo aí oi para os colegas que estão presentes e todos os demais conhecidos e às vezes não tão conhecidos, né? Agradecer também pela parceria, né? Eu acho que é um desafio, a gente vai tentar assim adequar, né, pensar numa questão, como falar de ciência também nessa época, e eu acho que o Idiomas Sem Fronteiras tem a ver com isso. Eu pensei, num primeiro lugar, da gente poder fazer um histórico, apresentar, né, porque nem todo mundo conhece o programa e a história e como funcionou, né? Então, acho que vou fazer um breve histórico e depois colocar. Como o Antônio disse, eu trabalhei, né, no mestrado e doutorado na área de análise do discurso e de políticas linguísticas, mais especificamente no doutorado. Então, eu vou um pouco por esse caminho que eu vou falar um pouco depois da contextualização. Primeiro, o tema, né, que a gente propôs, que eu propus conversando com o Antônio, ele disse da gente falar da língua espanhola no Idiomas Sem Fronteiras, mas antes a gente tinha que pensar assim, como que a gente chega, né, no Idiomas Sem Fronteiras, nesse programa, né? Para quem não conhece, esse programa, ele tem um início lá em 2011, com o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa que instituiu uma mobilidade acadêmica pelo governo, né? Então, um modo de mobilidade acadêmica pelo próprio governo federal. Na época, em 2011, com a presidenta Dilma Rousseff, e eu acho importante a gente salientar isso, né? Nesse momento, para a gente pensar na questão da ciência, do Ciências Sem Fronteiras, como uma questão política, né? Para a gente pensar como um governo e como as ações de um governo para a ciência são importantes, né, na nossa vida social, acadêmica e política. E aí, para isso, né, eu gosto muito de um autor chamado Bertolt Brecht, que ele vai dizer sobre o analfabeto político. Eu acho que a Ciências Sem Fronteiras a gente podia começar por aí, né? Pensar que nesse momento de não instituição da ciência, né, a gente pensar nesse texto como como um reto, né, como um objetivo a seguir, né? Que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, que esse preço dependem das decisões políticas, né? Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, quando a gente pensa a ciência, né, e esse momento político de ciência, e essa instituição de um programa que visa
a internacionalização do conhecimento, a gente está pensando também em questões políticas, né? O Ciências Sem Fronteiras, então, nesse lugar, quando ele é instituído em 2011, ele começa num panorama internacional de cooperação entre as universidades, né? De uma cooperação científica, em que o Brasil começa a distribuir mais, começa a produzir mais ciência em colaboração e que as universidades públicas nacionais começam a ficar mais em evidência nos cenários internacionais. E ele começa lá em 2011 e uma das dificuldades que encontra é exatamente com relação à língua estrangeira, né? Porque a mobilidade acadêmica, ela tem duas vertentes, que seriam a nacional e a internacional. A mobilidade acadêmica, ela também pode ser feita, podia no governo ser feita no próprio país, né? Entre as universidades daqui. Mas, e seria outra opção, a internacional. Só que na internacional, os alunos deveriam apresentar conhecimentos linguísticos suficientes para acompanharem uma aula na universidade fora, né? O Ciências Sem Fronteiras, então, que foi instituído pelo decreto 7.642, se esbarrou direto na questão linguística. Então, foi uma questão que todos os alunos queriam procurar Portugal, né? Que por conta da proximidade e de ter uma língua, não vamos dizer que é a mesma língua, porque tem o português brasileiro, o português europeu, mas né, compartilharem a língua portuguesa em suas variedades nesse cenário. E aí, outra questão que se coloca é uma questão de economia, de econômica mesmo, porque quem é que tinha naquele momento, quem é que tem até hoje, né, proficiência em língua estrangeira para ocupar essas vagas nas universidades? Então, vira uma questão de seleção daqueles que podiam pagar os cursos de língua estrangeira para ir para os outros países. Que esbarra em outra questão, que é a deficiência do nosso ensino com número de horas reduzido para a língua estrangeira na escola. Então, quer dizer, uma questão que, na verdade, se coloca um programa e aí se começa a pensar tudo que envolve esse programa, né? E isso tem a ver com um tipo de política sobre a educação, né? Como a educação se coloca. Então, a partir dessas barreiras encontradas, uma das ações para isso foi instituir o Idiomas Sem Fronteiras. Na verdade, foi inicialmente o Inglês Sem Fronteiras, né? Começou o Inglês Sem Fronteiras no ano de 2012, já em maio de 2012, eu tenho aqui a portaria 105, que instituiu Inglês Sem Fronteiras. E aí a gente vai para outra questão, né? Porque que começa o problema. Então, começavam a sempre ir para as universidades de língua portuguesa, os alunos, ou tentar escolher essas universidades. No âmbito da América Latina, quando escolhiam, né? Tinham aquela falsa sensação de conhecer a língua estrangeira, né? Por isso que escolhiam, mas a primeira barreira foi com a língua inglesa. Então, de pensar como nós vamos mandar para os países, né, de língua inglesa aqueles alunos que não sabem. Então, se criou o Inglês Sem Fronteiras. Esse programa teve um núcleo gestor, que foi o que coordenou até o final das ações do MEC, né, do Idiomas Sem Fronteiras. Vamos falar disso mais para frente. Mas, e depois, em 2014, quer dizer, 2 anos depois do Inglês Sem Fronteiras, que atuou com parcerias, com TOEFL, ganhando cursos e também... ganhando não, né? Na verdade foram comprados cursos online, enfim. E aí 2 anos depois é que se chega à ideia de que é necessário investir em outras línguas, que no caso se amplia o programa para o Idiomas Sem Fronteiras. Então, a gente tem um movimento que começa, talvez eu diria até o contrário, né? Quando se institui um programa como Ciências Sem Fronteiras, de mobilidade acadêmica, sem pensar nas consequências que isso traz, ou que base se deveria ter
para instituir um programa desse nível de mobilidade internacional, a gente já começa um caminho um pouco ao contrário. Mas são as ações políticas, elas funcionam um pouco assim, né? Então, em 2012, se institui lá o Inglês Sem Fronteiras, primeiro com o objetivo, na própria portaria que institui, diz que o seu objetivo é dar suporte, né? Ampliar as possibilidades de intercâmbio de mobilidade para o Ciências Sem Fronteiras. Então, o programa ele surge exclusivamente para atender as demandas do Ciências Sem Fronteiras, né? E isso ele segue assim até 2017, né? Mais ou menos quando a gente tem o golpe. Mas nesse momento, então, ele começa a funcionar, né, como Inglês Sem Fronteiras, e a partir da sua expansão, ele mantém a sigla, né? Eu acho que uma das questões que pensar foi essa mesmo, de ISF, para continuar ISF, né? Era Inglês Sem Fronteiras e passa a ser Idiomas Sem Fronteiras. E aí entram as línguas espanhola e o francês, né? Em um primeiro momento, e depois outras línguas, como o japonês, né? Como o português para estrangeiros, já bem mais na frente, né? E aí algumas questões se colocam aí, né? Então eles têm o programa, né? O Idiomas Sem Fronteiras, ele tem uma ampliação que visa parcerias com outras universidades, né? As mobilidades na América Latina, que vem também de um movimento de ampliação das relações econômicas e políticas e sociais na América do Sul, né? Também América do Sul, do Norte também, se a gente pensar no México, e a Central com outros países, mas muito também focado em alunos, por exemplo, que iam para países aqui que é muito comum o número de estudantes brasileiros, tanto na Argentina como no Paraguai, por exemplo, para estudar medicina, né? Porque os valores são mais baratos e tal. Então, começa um movimento de integração também regional com a entrada do espanhol, nesse sentido. Qual o objetivo, então? Estou falando muito, se você quiser parar. Não, eu só queria destacar, Joyce, que assim, ótimo esse histórico que você fez. Eu acho que assim, deixou muito claro, muito evidente para quem está aqui acompanhando a gente. Travou um pouquinho, Joyce está me ouvindo? Deixou muito... Joyce? Deixa eu ver, para mim parece que a Joyce travou, não sei se ela está me ouvindo. Joyce saiu, deixa eu... Dando aqui de novo. Congelou. Então, só aguardando a Joyce para continuar aqui a conversa. Oi, Joyce. Eu caí, acho que foi a Você internet. Caiu. Não, eu tô com medo, porque também parece que vai chover por aqui. Aí eu falei, meu Deus, vou ficar sem Wi-Fi. Mas assim, só um comentário rápido para a gente continuar, né, por conta do tempo. Eu acho que assim, você conseguiu apresentar que faltava, de uma certa forma, uma política nacional de internacionalização das universidades. Porque, além disso, o Brasil nunca foi muito, né, um polo, um país de escolha para intercâmbio, né? Porque talvez nunca desenvolveu uma política, como você mesmo colocou, comercial para isso. Então, de uma certa forma, quando a gente pensa também a questão da internacionalização, a gente está pensando uma política de mão dupla, né? Para essa troca de conhecimento científico. E aí você conseguiu traçar muito bem que, na verdade, o intercâmbio entre as universidades acabava sendo nós, brasileiros, indo para as universidades estrangeiras e pouco intercâmbio para cá. Não sei se isso mudou, apesar, né, desse programa que foi implementado nas universidades. Mas, de uma certa forma, gerou, assim, claro, que por frutos da globalização, desse fluxo de pessoas, de culturas, dos nossos alunos, né, aprenderem a própria profissão
na língua estrangeira, eu acho que gerou, de uma certa forma, a pensar a internacionalização como sendo também um tripé da universidade. Isso se diz muito, né? Depois da vivência dessa experiência que se constrói ainda hoje desse programa e dos frutos, ainda hoje a gente tem aí, na verdade, uma política que não é clara, não é dita de como se faz a internacionalização, mas a gente tem como um tripé já da universidade que a gente busca, e é uma aprendizagem constante, que eu acho que foi isso que resultou o próprio programa Idiomas Sem Fronteiras. Né? Algo que não estava escrito, não tinha um roteiro de como ser feito, e quem participou foi construindo essa história. Exatamente. Né? Então, assim, uma das críticas que tem um autor chamado Witt, que ele vai dizer que pelo menos a nossa mobilidade aqui ocidental, ela continua muito olhando para o norte, né? Então, esse foi o início, né, que começou muito. Até comentei com o Júnior hoje, Antônio, né, de falar de sulear também nas políticas, né, educacionais, né? Porque o que aconteceu e o que continuou acontecendo de fato pelo interesse e tal, mas talvez tenha ido reduzindo aos poucos, era de fato que a gente continua exportando, né? Pesquisadores, estudantes, principalmente a pós-graduação já fazia muito isso, mas isso com Ciências Sem Fronteiras, isso vem para a graduação, né? Exportar pesquisadores para estudarem em universidades de fora do país, em geral na Europa, né, e nos Estados Unidos. Era essa uma crítica, né? E ao contrário, né, pensar em receber, né, alguém falou aí de participação ativa, da mobilidade internacional, da mobilidade acadêmica de recepção, né, internacionalização como receber alunos. E isso sempre foi um problema, mas isso é histórico, né, pensar que como nós somos reconhecidos como produtores do conhecimento, né, nós como América do Sul, nós como Brasil, nós como Argentina, né. E isso tem a ver, por exemplo, com uma questão que o Hamel coloca de política linguística, que ele vai dizer quantos artigos tem publicados em inglês, quantos são publicados em língua espanhola, quantos são publicados em língua portuguesa. Então, a própria internacionalização do conhecimento também contribui para que a gente continue, né, programas que, né, a gente quer ir, mas não tem estrutura para receber. Hoje as pós-graduações, né, elas têm mais se preparado para ter disciplinas em língua estrangeira, mas ainda quando se diz língua estrangeira na recepção se diz inglês. Se diz inglês, ainda são professores de inglês que dão aula na pós-graduação que tem algum tipo de recepção para dar aula em língua inglesa para recepção de pessoas de fora. E mesmo assim o intercâmbio não é tão grande, né? Então é uma questão que eu estava conversando com o Júnior de sulear mesmo, né? De trazer para o Sul e até a entrada da língua espanhola no Idiomas Sem Fronteiras seria um indício desse sulear, da gente exportar mais alunos, né? Nesse sentido, para os nossos companheiros aqui do lado e não simplesmente pensar em produção científica europeia, né? Pensar numa produção científica mais local. Eu acho que, assim, como eu falei um pouquinho antes, a gente está aprendendo, né, ainda a internacionalizar. No passado, assim, nas instituições, ficava muito a cargo de professores específicos que faziam essas pontes e era, na verdade, uma parceria, um convênio, uma recepção para a sua disciplina, né, para a sua área, não necessariamente para a universidade toda. Então, com Idiomas Sem Fronteiras ou Ciências Sem Fronteiras, a gente teve a possibilidade de pensar na instituição como um todo, né? Só de alguns comentários que passaram, Joyce, para a gente seguir para o próximo bloco. Por exemplo, o Rafael comentou que, inclusive, por essa constatação da baixa fluência em língua inglesa no início do programa, inclusive as universidades que iriam receber esses estudantes tiveram que repensar a proficiência exigida, né? E vários comentários aqui, por exemplo, teve um da Jussiara, também é o que você falou, disso que a gente está aprendendo a sulear, dessa restrição para intercâmbio também de língua espanhola. Assim, as universidades de língua espanhola iniciaram depois, ainda é muito difícil fazer parceria com as universidades da América Latina. Eu não digo difícil, talvez falta ainda um caminho que a gente não enxergou muito bem, e às vezes como uma política avança, como é o Espanhol Sem Fronteiras, logo ela já recebe ali um boicote por conta do Estado, às vezes, e isso se rompe, né? O que você talvez vai falar um pouquinho
agora, mas é algo que a gente vem aprendendo a fazer, não é? Assim, o ITSE vai dizer que a internacionalização ela só tem 20 anos de discussão, né? A mobilidade acadêmica tem mais se a gente pensar nas pós-graduações. Sim. Mas isso como programa de Estado, como pensar numa questão que vem junto com a globalização, né? Com todos as dificuldades que a gente tem na globalização, né? Como apontava já Milton Santos, né? Da gente pensar numa globalização real e não essa globalização que nos vendem como que todo mundo tem acesso a tudo, né? Mas uma política mais recente da gente pensar nisso, Sim. né? Tanto com razão da globalização como da própria organização entre as universidades, como interesse do próprio governo, né? Quem é que tem interesse de mandar alunos da graduação para fora do país, né? Para também para outros países, para intercambiar conhecimento, para entender que culturalmente também é importante isso tudo, né? Então, que tipo de governo que é isso? Né? Que a gente já sabe que não são todos os governos que querem investir na graduação, investir na educação de uma forma tão ampla assim, né? E a internacionalização nesse... Diga. Não, porque isso assim é coerente, desculpa ter te cortado, mas, por exemplo, a Ileana e outras pessoas colocam aqui que também faltam, por parte do governo brasileiro, talvez políticas de incentivo para isso, né? Por exemplo, nós não temos muitos editais que vão favorecer a própria realização de exames de proficiência de português aqui no Brasil, né? Ou às vezes as próprias instituições que oferecem mestrado e doutorado não oferecem ali as provas do CELPE-BRAS. Por exemplo, ele tem que buscar numa outra instituição, né? Nacional, e isso às vezes dificulta pela falta de verba. E essa discussão, Joyce, que você trouxe do inglês também acaba sendo como língua hegemônica, como língua da ciência, da gente oferecer os cursos, né, em língua estrangeira nas universidades em inglês, também me lembrou muito uma discussão que nós tivemos aqui nas lives, com a primeira live do Jorge, discutindo justamente isso, né, assim, a necessidade de buscar saberes em outras línguas, ou seja, que outras línguas, isso nos levou até um texto da CELA, das razões das línguas, do saber das línguas, a valorizar como uma política de construção essa ciência que se escreve em vários outros idiomas, ou seja, isso na verdade não é algo que já está tão polarizado no nosso país, mas que a gente precisa de uma certa forma assim, de incentivo e de fazer, de colocar a mão na massa, né? Aqui cortou um pouco sua fala, você me ouve? Quando Tô você ouvindo. fala aí, corta um pouco. Mas do que eu ouvi dessa política de construção, né, da gente pensar num programa nacional, né, das universidades, eu não sei se foi por aí que você falou, que deu umas cortadas aqui, né, no áudio. Não, eu digo no sentido, foi isso mesmo, no sentido da gente pensar a ciência cada vez mais em outras línguas, também como no espanhol, no francês, e não passa só por essa questão de cursos, de oferecer disciplinas nessa língua estrangeira, mas na produção também, né, de divulgação científica nessas línguas, né? Isso também foi discutido na nossa primeira live aqui com o professor Jorge, a necessidade de a gente investir nos saberes que cada uma dessas línguas, né, dispõe. É uma questão assim, da própria ampliação. Está cortando muito, Antônio. Não sei se é a minha internet ou é a sua. Mas não sei se as pessoas estão ouvindo bem aí. Talvez vocês possam ver. Pessoal, possam dar uma carinha de se vocês estão nos escutando. Eu tô te ouvindo. Às vezes assim aparece trava, mas assim o meu próprio celular está no Wi-Fi e está no celular do próprio aparelho. Mas vamos... A gente tem quase 30 minutos de... Joyce? Escuta bem, as pessoas estão ouvindo bem. Tem. Eu é que os estou dois te cortando aqui. Estão ouvindo os dois? Isso é importante. Eu vou falar um pouco, então, sobre isso que você está falando, dessa entrada da língua, mas vou passar para outro ponto, até melhorar um pouco o que eu estou escutando de você. As pessoas estão dizendo que estão ouvindo bem, eu é que não estou aqui. Bem, no caso eu vou passar para uma questão que alguém falou aí, da questão da barreira da própria língua e que os programas tiveram que se
reavaliar, né? O próprio inglês teve que reavaliar e teve que pensar quais os níveis de proficiência, né? Isso aconteceu muito, tanto na ideia do inglês como do espanhol e das outras línguas, né? Quem é que aprendia, né, essas línguas? Quem é que, de fato, sabia essas línguas e que nível de estudante? Então, em geral, era o nível B, que é do Marco Comum Europeu, que não é uma questão que a gente vai entrar aqui, né, para poder esses estudantes irem para fazerem parte da mobilidade acadêmica, né? Antônio está melhor, Joyce corta com frequência. Eu acho que a minha Joyce, você está a perto do minha modem? internet. Porque isso às vezes ajuda também. Oi? Perto do modem, do Wi-Fi, às vezes isso ajuda também, já me disseram. Eu não sei. Me ouve Não, melhor? mas agora eu tô ouvindo. E agora? Me ouve? Sim, sim. Sim, sim. Acho que eu acho que é a minha internet que deu ruim aqui. Mas, enfim, eu vou falar mais um pouquinho do que eu acho que a gente podia falar para não ficar muita coisa, né? Então, uma das questões que você tocou aí, né, como política mesmo, né, como a gente pensar numa política nacional, da gente pensar numa questão de organização, então a gente pensar nisso como uma política educacional, de pensar como políticas que afetam diretamente a educação, porque vai afetar diversas áreas, né, do conhecimento, diversas partes, diversos campos da universidade, não exatamente só o das línguas estrangeiras, mas as outras todas, né? Todas as outras. E aí tem a questão da própria crítica ao programa de só enviar alunos de engenharia, né, de áreas já com alguma capacidade já de intercâmbio, né? Então tinha essa questão também. Eram políticas educacionais que acabavam privilegiando alguns campos que sempre privilegiados também historicamente, né? E aí, eu não sei se eu posso passar para a próxima parte, mas seria Sim, dizer eu um acho pouco que que não, que já ficou claro, assim, eu acho que para quem está nos acompanhando, que é a internacionalização e acaba o Idiomas Sem Fronteiras é uma política educacional, como você deixou claro, um pouco, não tanto democrática, isso é uma política também linguística, né? Mas assim, se ela é coerente com as políticas que nós já temos, aí é uma outra questão, né? Também para debate. Mas se você quiser passar já para o ponto, como talvez, como coordenadora, como o trabalho se organizou, na Universidade Federal de Sergipe, eu acho que seria legal até para exemplificar. eu vou passar para a próxima parte, que eu acho que aqui deu ruim a internet mesmo. Só um comentário da Janaína, um beijo, Janaína de Brasília. Realmente, a gente é jurássico. Já na internet, em algumas localidades, e no futuro a gente vai constatar isso. Eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Infelizmente está cortando muito, Antônio. Posso sair e entrar de novo? Sim. Pera, vamos ver se melhora. Pessoal, me ouve bem? Me escuta? Oi, Joyce. Agora eu Oi. escuto. Que Qual bom. era a sua pergunta? Que Não, horror, gente. eu falei justamente isso, que a gente já ficou claro para quem está nos acompanhando, né, que é uma política educacional e ao mesmo tempo uma política linguística, que às vezes revela que outras políticas nacionais, em termos de políticas para as línguas, precisam ser revistas como uma continuidade. Sim, não adianta você resolver uma parcela, né, educacional, o ensino superior, e não olhar para a educação básica. Mas agora, por conta até do tempo, como a gente já tem 32 minutos de live, talvez seria interessante você comentar um pouquinho como esse trabalho se organizou na Federal de Sergipe. Certo, então, quer fazer outra pergunta? Não, para quem já tiver pergunta para a Joyce, de pontos anteriores, só a partir de agora, só lançar aqui os comentários que eu vou registrando
e trago alguns depois para a conversa. Certo. Então, na verdade, a gente teve que pensar, né? Uma das questões que a gente pensa disso, de ser político, a gente pensa em várias questões, como política educacional que interfere. Como eu disse, né? Estava tentando pensar aqui e cortando um pouco, né? Tanto interfere nas graduações, né? De outras carreiras e na nossa. E, infelizmente, na nossa, o Idiomas Sem Fronteiras demorou muito a aceitar alunos de letras, né? Para a gente poder pensar nisso. Então, era uma questão de que os próprios alunos dos cursos das letras não tinham direito à mobilidade. Sim. Essa era uma questão. Mas, por outro lado, ele trabalha também, a gente pode trabalhar, pensar na formação do aluno, né? Na formação docente daquele aluno que vai praticar, que vai dar aula já no programa. Porque, para quem não conhece o programa, para quem não conheceu, o programa, ele se institui com uma coordenação, né? Eu fui coordenadora sou coordenadora desde 2015, porque o programa continua. Ele foi instituído no final de 2014, como eu disse no início. E a gente pensa na formação. E o que é isso, né? Pensar na educação linguística e também na formação do professor. Então, a gente passaram por mim quatro professores. A gente não teve bolsa nunca, o espanhol nunca teve bolsa, não houve uma cooperação. O início do programa também teve algumas questões de ordem, que alguém comentou aí, mas depois tiveram que rever o nível. Também a gente teve que rever o nível no próprio curso, né? A gente começou com a exigência de alunos que já tivessem uma iniciação no espanhol, porque o modelo veio do inglês. Então, o Inglês Sem Fronteiras, ele tinha um curso online chamado My English Online, que os alunos poderiam fazer a primeira parte referente ao A1 do quadro comum europeu e depois passariam aos cursos presenciais a partir do A2. E quando foi instituído o espanhol, os cursos também todos do modelo eram a partir do A2. E a gente não tinha público efetivo para o A1. Então, não tinha formação de público ainda, não tinha alunos que tivessem como comprovar que tinha o nível básico, porque todo mundo achava que já falava espanhol, né? Mas, de fato, ter cursos, né? Não é. O programa em si é uma possibilidade do aluno que está na graduação, que não tem acesso ao ensino de língua estrangeira, se colocar, né, nesse lugar. E assim a gente tentou pensar na UFES para isso, né? Tanto na formação do professor, como, por outro lado, poder oferecer aos alunos e técnicos administrativos e funcionários e outras, né, a comunidade acadêmica que podia acessar o curso, uma proximidade cultural, histórica e também com as profissões que tivessem a ver relação com as suas carreiras mesmo, né? Vendo a live da semana passada, de sexta-feira, qual o nome da moça? Karina, não? A Camila Bedin. A Camila, né? Falando sobre fins específicos, por exemplo, eu até te falei, eu vou pensar nisso, né? Porque a gente pensava muito nisso. Que tipo de aula, discutindo com os alunos, discutindo com os professores que dariam aula no programa, né? Para formá-los, pensar como é o público de vocês, que tipo de aula a gente vai falar. Então, a gente tem que pensar que o aluno que vai para a mobilidade acadêmica, que é o que a gente está preparando, né? É o aluno que ele está dentro de uma profissão, dentro de um campo. E trabalhar a língua estrangeira naquele campo seria muito interessante, né? Pensar o que ele vai, quando ele vai para outro país, o que ele precisa conhecer, que tipo de textos acadêmicos ele vai, com os quais ele vai se encontrar, que tipo de aula. Então, seria um ensino para fins específicos de 2 ramos. Um que seria o profissional e outro que seria o acadêmico. Porque ao mesmo tempo que esse aluno está se preparando profissionalmente dentro de uma área, ele também vai frequentar as aulas na universidade fora, né? Então, seriam os fins específicos de 2 ramos, já conjugados em uma aula só. O que é impossível, já, né? Para começar a pensar, mas era pelo menos um foco que a gente tinha a pensar, né? Nisso, um ponto, né? Outra seria que pensar em FIIs específicos não daria para ser tão específico numa turma tão diversa, né? Então, a gente tinha alunos dos cursos de técnicos administrativos, alunos do curso de administração, alunos do curso de letras, alunos do curso de história, alunos de diversas áreas. Então, a gente sempre pensou,
como essas aulas elas deveriam discutir questões acadêmicas, sociais e pensar nas nossas relações com os outros países, né? Lupita tá dando um oi. Oi, Lupita. Nas nossas relações com os outros países, né? E pensar em temas que são caros à linguística aplicada, né? Da gente pensar a educação nesse sentido, né? A educação linguística complexa, como um processo social, histórico, né, cultural, discursivo, né, em que se negociam sentidos entre as culturas a partir de temas que tocassem a sua realidade. Por exemplo, a mulher no mercado de trabalho. Então, a gente formava as aulas a partir de temas, né, e que tinham a ver também com isso, como trabalhar as questões que a gente vai se deparar. Qual o número de pessoas, quantas mulheres participam nessa profissão, né? Quantas mulheres, qual a porcentagem de mulheres líderes de empresas? Então, esse era um tema de uma aula, por exemplo, né? E questões que pudessem discutir a partir de diversos campos. Então, discutir a própria ciência, discutir as carreiras, discutir o mercado de trabalho, discutir o capital nesse sentido, né? Como as pessoas, como as relações de trabalho estão aí postas, né? Então, as aulas, elas, mesmo sabendo que seria, talvez, a gente poderia pensar em turmas específicas para determinados grupos, mas sabendo que essa relação também, essa organização entre diversos cursos também era produtivo, né? Para que os alunos daquele curso e as professoras e professores pudessem se pensar como carreira também, né? Então, pensar, olha, na minha carreira em medicina, no meu curso, tem mais homens, na enfermagem tem mais mulheres, né? Os salários são muito menores. Toda uma relação que tivesse com o meio acadêmico e profissional, que eles pudessem pensar criticamente. E que os aproximasse tanto de vocabulário, que seria uma das questões, né, a gramática da língua, né, mas também e principalmente nas outras questões de base mesmo da educação linguística, né, da gente pensar do ser humano em sociedade. A gente nessa época agora está vendo tanto, né, essa questão de que como a educação é desigual, né, que vem se acentuando com o ensino à distância, né, com as políticas educacionais atuais para o ensino, né, que se é que pode se dizer que há políticas para isso, né, pensadas para isso, mas dizer que essas questões elas eram a base, né, da nossa organização, né, já que a gente não podia ter um grupo tão homogêneo, era pensar em temas que tivessem como discutir essas questões, a partir da ideia de que esses alunos poderiam ou não ir para outros países, né? Depois aqui de 2017, o Idiomas Sem Fronteiras ele saiu, né, na verdade, teve um desligamento, fim do Ciências Sem Fronteiras, que foi instituído no governo Michel Temer, né? Foi quase o fim do Idiomas Sem Fronteiras, porque, na verdade, ele estava vinculado diretamente até nos decretos e portarias, mas o Idiomas Sem Fronteiras seguiu, pensando que, para além da mobilidade acadêmica, que o Ciências Sem Fronteiras tinha acabado, a gente também estava formando o público em língua estrangeira, né? E abrindo também a possibilidade da troca científica, ainda que os alunos não fossem para outros países. Então, era sempre pensando nisso que a gente construía as aulas, né? Quando eu falo em formação de professor, também, que eu acho que é a formação, eu sempre trabalhei com eles da forma de que eles estabeleciam calendários. Eu dizia, olha, quantas aulas a gente vai dar? 16 horas, os cursos tinham horas fixas, instituídas pelo núcleo gestor. 16, 38, 32, 48, os 64. E aí, quantas horas a gente vai dar, como vai ser distribuído, o que a gente vai tratar em cada aula. Tudo isso era discutido com eles e mais vinha deles como proposta, eu deixava para que eles propusessem, para que também tivessem uma ideia de não só preparar uma aula, mas preparar um plano de aula, um plano de curso em nível maior, né, de pensar como o curso deve ser preparado, como que a gente tem que se organizar nessa ideia, pensando no nosso público, depois de um primeiro contato.
o trabalho, assim, a gente começava a fazer trabalho. Joyce, para mim, travou aqui. Apresentação, né? Ah, mas a apresentação faz sentido nesse contexto? Faz. A pessoa vai chegar numa universidade, vai chegar numa sala de aula, ela tem que se apresentar. E o que a gente mais tem são diálogos prontos, né, de apresentação. E aí eu me lembro que um aluno veio direto com um aluno professor, né, com um modelo de diálogo pronto. Não, mas eles têm que se apresentar. Eu falei, você tá certo, eles têm que se apresentar. E aí eu falei, nossa, tá tão na moda, e trouxe para ele, e falei, abre aí La Casa de Papel, por exemplo, né? E aí que é algo que tava tão na moda e ainda tá, né? Mas aquele primeiro episódio que eles apresentam, essa é Tóquio, eu não sei quem, né? Nairobi, não sei o que, é especialista em não sei o que. Então, pegava esses textos autênticos para que pudessem trabalhar. Então, ao mesmo tempo, tinha essa orientação para os professores, né? Sim. E pensar Joyce? as questões que a gente discute na academia, né, nas aulas de linguística aplicada, nas aulas de língua, nas aulas no PIBID também, né, nas aulas de formação dos estágios, para a gente pensar como isso poderia ser mais um campo de trabalho, né? Porque o Idiomas Sem Fronteiras, o programa, se coloca como mais uma possibilidade de aulas mesmo de língua estrangeira, mais uma possibilidade da gente construir. E é uma possibilidade, por exemplo, diferente da escola, né? Isso que os alunos tinham que se dar, né, se dar conta, né, de que às vezes tinha aluno que preparava, já estava no PIBID, por exemplo. Eu peguei alunos que já tinham participação no PIBID para trabalhar no Idiomas Sem Fronteiras. Mas veja, o PIBID é um público, né? A gente está pensando na escola básica e a internacionalização, Idiomas Sem Fronteiras, é outro público, né? Então, o professor também tem que pensar nisso. Então, esse trabalho com eles também era feito, né? E na sala de aula a gente tinha muito bons retornos, assim, dos alunos de pensar a língua estrangeira de outra maneira, né? De aprender as questões, a gente ouve relatos de que aprendiam, sim, de que liam e que passavam questões que eles não imaginavam discutir numa aula de língua estrangeira, né? Como a questão da relação do mercado de trabalho, né? Que não é simplesmente uma aula de questões gramaticais, que a gente sabe que também é importante, mas não pode ser o foco da nossa aula, né? Ainda mais se a gente pensa na internacionalização. Era sempre uma... Diga. Desculpa. Não, eu vou trazer algumas questões que você colocou aqui para o debate e, ao mesmo tempo, anotei aqui algumas questões que foram colocadas e vou te repassar. Eu acho assim, muito interessante pelo seu relato, né, que o projeto em si na Universidade Federal de Sergipe deu uma autonomia tanto para o cursista, né, aquele que participa do programa, e ao mesmo tempo funcionou como também um laboratório de prática para os alunos que estão na licenciatura, né, mostrando aí que a gente precisa, né, amadurecimento teórico e prático na elaboração, no entendimento dessas políticas, do que é esse programa. Ficou também muito, muito claro a ideia, muito clara pela sua fala, que ao mesmo tempo que dialogou, né, com a perspectiva de línguas para fins específicos, mas de uma certa forma buscou um caminho mais discursivo, intercultural também. Algumas perspectivas de trabalho da línguas para fins específicos, às vezes demandam sim um conhecimento e um trabalho inicial com língua para fins gerais, ainda mais nesse contexto de alunos de diferentes cursos, né? É interessante que vocês não quiseram padronizar meramente pelos fins acadêmicos. Vou ensinar como é uma vida universitária, como é o dia a dia numa universidade, ou como se faz um resumo, ou gêneros mais acadêmicos. Vocês criaram um perfil para um curso específico, e isso eu acho que também era muito comum no inglês, né? De verificar, de ofertar também nas universidades federais possibilidades outras, não necessariamente o mesmo padrão. Acho que com o espanhol foi só um pouquinho diferente, que não teve Você falou que parece que identificaram que não tinha um público para o nível A2, mas do que eu li do programa do Inglês Sem Fronteiras, parece que foi
mais amplo a testagem, né? Meio que uma testagem nacional para verificar qual era o nível de inglês já do espanhol. Isso não Sim. aconteceu, talvez, para o desenho dos cursos. Mas, assim, já trazer algumas questões para que você possa pensar. A Carla, do IFAL, fez um comentário a partir do que você falou, que ainda o mito da facilidade do espanhol ainda permanece no imaginário de alunos, né, do senso comum, de uma certa forma. Isso atravessa o ensino em si. O Rafael colocou que o projeto que vocês desenvolveram de educação linguística no programa Idiomas Sem Fronteiras mostra que é algo complexo você pensar mesmo o processo de educação linguística. A Maria Célia, um beijo Maria Célia, do IFE, mostrou que foi uma alternativa muito interessante pensar o desenho, né, do curso, das unidades pelos temas transversais, porque é uma forma de homogeneizar, de partir da reflexão, né, da língua, do sistema, a partir dos temas. E a Isadora Gregolin faz uma pergunta, se você acha, como você avalia que a experiência no Idiomas Sem Fronteiras ou no Espanhol Sem Fronteiras permite rever os cursos, o currículo dos cursos de letras. Joyce, só para a gente se organizar no tempo, a gente Quantos tem minutos? 50 minutos praticamente de live, contando aqueles probleminhas técnicos. Você tenta, de uma certa forma, responder esses comentários e falar quase as suas palavras finais. Certo. Então, assim, uma das questões que você fala que a Carla trouxe, né, do mito da facilidade do espanhol, acho que isso é histórico e ainda continua, inclusive da não inserção do espanhol já no primeiro modelo lá do Inglês Sem Fronteiras, né? Isso já começa aí, né? Então, é de fato algo que a gente tem que desconstruir. Também os alunos que se inscreviam no curso do nível A2, que não tinha nenhuma comprovação e diziam assim, mas eu entendo espanhol. E aí, isso era bastante comum nos e-mails que a gente recebia, nas inscrições que a gente recebia. E a gente tinha que lutar com isso. E não só eu, como outras universidades, a gente disse a importância da gente oferecer cursos A1, né, para formar a base de público, né? Uma coisa que influenciou no número, você fala aí dos textos, né? Alguém fala de temas transversais, você mesmo tocou na questão dos fins específicos, da gente não fechar em gêneros acadêmicos. Eu me lembro muito das suas discussões e com a Celane da língua instrumental, né? Então, minha preocupação era não ficar em uma questão de língua instrumental, né? De pensar na instrumentalização só do aluno, como escrever resumos, fazer trabalhos acadêmicos e pensar nisso, né? Mas na complexificação desse tipo de educação mesmo, né? Não simplesmente pensar na escrever resumos. Claro, eles também escreviam resumos, eles também tiveram aula de como preencher uma ficha, então tinha... porque, na verdade, acabei não falando, mas o Idiomas Sem Fronteiras tinha vários cursos disponíveis e a gente escolhia. Então, um deles chamava Bem-vindo ao Espanhol, que era um. Mas tinha outro que chamava Contextos Interculturais na Academia. Eu não vou lembrar exatamente o nome do curso, mas que tinha exatamente o objetivo de trabalhar as questões acadêmicas. E aí, nesse curso, a gente desenvolveu trabalho com ficha de inscrição, trabalho com acesso a site. Então, eu lembro que o professor nessa época, o Emerson, ele procurou, eu falei para ele, você vai procurar as fichas de inscrição nas universidades estrangeiras. E aí ele fez um trabalho de levantamento de como se inscrevia nas universidades de língua espanhola para levar para a sala de aula. Então, eram inscrições reais, né? Eram fichas de inscrição que estavam disponíveis na internet. Então, existiam várias possibilidades, né? Uma delas era essa também. O Rafael fala que é complexo. De fato, assim, a gente tinha que pensar tanto com o contexto acadêmico como profissional, mas também pensar no mito do espanhol, pensar no ensino como pensar em temas transversais ou pensar em questões para levar para a sala de aula é sempre complexo. Eu acho que em todos os tipos de sala de aula, né? E no Idiomas Sem Fronteiras não pode ser diferente. A gente tinha que pensar nessas questões também para construir a nossa aula, que eram sempre discutidas e sempre organizadas, pensando no público. E a Isadora, que é minha colega no ISF hoje, né, fala muito rápido disso, o Idiomas Sem Fronteiras ele foi também descontinuado no MEC, digamos assim, finalizado pelo Ministério da Educação, e se procurou uma parceria com a Andifes, né, Associação Nacional de Dirigentes das Universidades, dos Institutos de Educação Superior.
E aí hoje continua a rede Andifes, né, para o ISF. Então o ISF está independente do MEC hoje e continua suas ações, está ainda se estudando isso, como vai continuar, mas é uma das questões. Isadora também participa do programa, né? Então, como a gente pode rever o currículo? Eu acho que a gente pensar que uma questão que a gente tem que colocar no nosso currículo, nos nossos PPCs, é exatamente pensar que não existe um público só. A gente não prepara, às vezes, o professor para essas diversas realidades possíveis. Que às vezes tem alguém passando aqui na frente, espera. Que às vezes é dar aula particular para um determinado aluno, dar aula numa empresa, que é muito comum em algumas regiões, dar aula para diversos públicos, né? Dar aula para diversos... E isso a gente muito foca, às vezes, na sala de aula do ensino básico, né? E isso que também é importante, mas dar aula no Instituto Federal, talvez a gente não tem uma visão para isso, um currículo preparado para o professor que vai ingressar no Instituto Federal depois, né? Então, tudo isso eu acho que serve para a gente repensar, sim, nossa prática e nosso currículo da universidade, né? Se a gente está atendendo a essas diversas possibilidades dentro da academia. Bem, não sei, com palavras finais, não sei quanto tempo eu tenho, mas falo muito. Olha, parece aqui são 5 minutos. Eu queria deixar também só uma indicação de leitura da professora Joyce, mas Joyce, se você quiser encerrar primeiro, eu acho que dá tempo de eu deixar a indicação de leitura. Se for aquele texto, não está publicado ainda, mas não, eu pensei nesse. Tá bom. Nesse e no outro, mas eu acho que a gente acaba aqui no tempo. Certo, então, eu falo primeiro ou você fala? Pode falar. Então, como palavras finais, assim, a gente hoje, como eu conversava com você antes, a gente lançou um edital de assessores linguísticos, foi com a Embaixada da Espanha, que é quem hoje conseguimos fazer uma parceria, né? A Rede Andifes, MEC fez uma parceria e então vão ser selecionados, a gente não sabe como, por conta da pandemia, mas vão ser selecionados assistentes de conversação de espanhol. Então, a gente pretende pensar nesse trabalho, talvez a parte do governo, claro que perde muita força quando não é uma política de governo, né? A gente tem, o governo, ele é, de fato, aquele que deve pensar as políticas para a educação. Isso é um fato, né? E inclui as políticas linguísticas. Mas a gente ainda assim continua o trabalho pensando na importância de acesso à língua estrangeira dentro da universidade, para compartilhar conhecimento, para leitura de outros textos, para outras áreas científicas e para também que os alunos possam, daqui, e futuros profissionais possam divulgar o conhecimento nosso também, né? Porque faz parte da internacionalização a nossa produção de conhecimento ser internacionalizada também. Então, por isso, acho que o programa continua, né? Bem, isso, acho que... Bem, Joyce, ótimo que você falou agora no final, eu não vou comentar por conta dos minutos finais que nós temos, só ressaltar uma fala também aqui do Marcelo, que é aluno da pós-graduação do UFRJ, para mostrar que há outras iniciativas, né? Assim, há um grupo da UGM, que está presente em algumas universidades, que é um programa de mobilidade, às vezes, para algumas áreas, Sim. O que talvez não tinha na nossa época, como licenciandos, né? Essa vivência numa universidade de língua espanhola agora já existe, não só para pós, mas também para graduação. Então, são iniciativas e políticas que a gente precisa lutar para a permanência delas, né? Só como indicação de leitura, eu queria indicar esse livro organizado pela professora Doris Matos, que estará conosco aqui em uma live futura e também pela Márcia Paraquete. Tem um capítulo da Joyce sobre o lugar da cultura indígena no material didático. Sai ao contrário, mas pelo menos é uma indicação de leitura para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da professora Joyce. E também tem uma publicação, aí Joyce, me diz se vai ter alguma do espanhol também. Essa publicação de 2006... do Inglês Sem Fronteiras ao Idioma Sem Fronteiras, eu acho que estava iniciando, né, o processo aí do Idiomas Sem Fronteiras, organizado por um grupo, mas só destacaria o nome da professora Denise, né, que eu acho que, sim, que foi a coordenadora, né, nacional. Tem 28 segundos, então deixar também como indicação de leitura, aproveitar para convidar para a live de sexta-feira com o professor Diego,
E agradecer muito a Joyce por essa disponibilidade, por compartilhar aí o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz. 12 segundos. Vou continuar acompanhando, principalmente Diego, nosso colega, e agradeço e deixo um beijo para todos. Obrigada. Beijo para todo mundo, valeu pessoal. Obrigado pela presença.